Boa noite, meus amores! Eu me chamo Melissa Fioravante e estamos aqui novamente para começar mais um webinário especial sobre terapia do esquema. Como sempre, a gente tem tentado chegar um pouquinho antes, quando a internet não dá problema, né? Para o pessoal ir chegando, né? Já tá lá na página se aprontando, sentando, colocando a pipoca para o micro-ondas, porque dá tempo de assistir o nosso webinário, comer uma pipoca, porque é domingo, é dia de folga ainda, ok? Bem, a galera já está chegando aqui, todos muito bem-vindos. Bem, como vocês sabem, né, quem já está me acompanhando aqui há algum tempinho, sabe que eu fico às vezes olhando para um ladinho, para o outro, para poder dar conta de tudo que está acontecendo nesse universo do nosso webinário na página @psimelissafioravante. Chegou agora, compartilha, curte a página, comenta com os colegas que estão assistindo agora o nosso webinário especial de terapia do esquema e os modos esquemáticos. Aí a cidade está toda bombando, tá todo mundo comemorando o quê? Estamos iniciando esse webinário especial de domingo. Aí, gente, só de olhar a galera tá toda chegando aqui. Vamos ver mais quem que tá aqui com a gente. A Débora já tá aqui. Gente, chegou na nossa página, tá aqui ao vivo com a gente, coloca o nome, fala oi, da onde que eu sou, né? No penúltimo webinário, teve uma pessoa de Portugal, a gente ficou muito feliz de estar internacionalizando o nosso webinário, né? Então você tá aqui, não esquece, compartilha com os colegas, compartilha nos seus grupos, né? Coloca no Facebook, olha, tô aqui assistindo a Melissa Fioravante, Ingrid, Débora já está aqui conosco, Débora está sempre aqui conosco, Ingrid, olá, boa noite, primeira vez que consigo assistir ao vivo. Ah, o povo do Rio aqui com a gente, seja bem-vindo, Ingrid. Espero que você consiga acompanhar com a gente até o finalzinho, porque eu sempre falo, é meia hora, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de webinário, quase nada. É quase que metade de uma sala de cinema. Ok? Mas seja muito bem-vindo, Ingrid. Vamos ver mais quem está chegando aqui com a gente. Já estamos aqui. Bem, vocês que estão aqui ao vivo me assistindo. Oi, Val, boa noite, querida. Vocês que estão aqui ao vivo assistindo comigo. Se vocês não estão conseguindo assistir ao vivo, não tem problema. Todas as nossas gravações, todos os nossos webinários ao vivo ficam gravados no link vídeos na página @psimelissafioravante. Tem gente que me pergunta, poxa, mas eu procurei lá no evento do webinário e não encontrei. O que acontece? Eu crio uma página do webinário com o evento, porque as pessoas que curtem lá no evento, né, têm interesse, comparecerei, o Facebook avisa no celular, né, no computador, daqui a 30 minutos o Facebook começa. Então, quando eu só estava fazendo pela página, né, primeiro que eu não tinha muito controle de quantas pessoas iam participar com a gente, e segundo, as próprias pessoas, por questões da correria do dia a dia, acabavam não se lembrando, né, que ia começar ou às 7, ou às 7h30, ou às 8h30, como acontece na terça-feira. Então eu faço o evento na página @psimelissafioravante, mas sempre no evento eu aviso a galera, olha, é lá na página @psimelissafioravante. Aí a galera fica antenada, fica sabendo. Uma galerinha aqui já tá chegando. A Valquíria já chegou. Oi, Érica, tudo jóia? Oi, Melissa, Mônica. A Mônica é minha fã reputativa. Deixa eu ver mais o que ela... Menina, pensar que você esteve aqui em Sama, na Harmony, não te conhecia, é verdade. Olha, eu vou estar aí de novo em São Paulo em setembro para participar do Landmark. Dessa vez eu vou participar do Landmark inteiro. Oi, Marcileia, tudo jóia? Oi, Aldo, Daniel, Silvana, Lúcia. Gente, a gente já tá aqui com 20 pessoas assistindo aqui a gente ao vivo. E a galera aqui tá aparecendo e não tá colocando nome. Tem que participar, tem que vir aqui, tem que dizer de onde que é. Ok? Vamos lá, a gente já tá quase. Enquanto isso, a galera tá chegando, tá se ambientando. Vamos
ver mais quem aqui tá falando com a gente. Cadê? Vamos lá. Gente, vocês estão ouvindo esse buzinaço, né? Como eu falei com vocês, não tem como aqui no centro da cidade, meu consultório é bem no centro da cidade. Tudo que acontece aqui no centro da cidade, olha que eu tô no 8º andar, tá? Tudo que acontece aqui no centro da cidade, hoje, domingo, né? A galera fica acompanhando junto comigo. Deixa eu ver aqui no Facebook o que tá rolando. Manu já chegou. Débora. Mas quem tá chegando aqui? Vamos lá. Tá todo mundo chegando. Gente, eu tô aqui porque é o seguinte. Até pela distância que tem o celular, a tela do celular pro computador, né? Eu não enxergo muito letra pequenininha. Às vezes fica mais fácil eu vir aqui, entendeu? Aqui na minha colinha do Facebook. Tatiele, oi Tatiele, seja muito bem-vinda. De Porto Alegre, bacana, os gaúchos aqui conosco. Vamos lá, estamos aqui já, página inicial. Cadê? Manu, você que tá aqui me ouvindo, teve gente que me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, eu não tô conseguindo entrar aqui no WhatsApp, faz um favor pra mim, acho que a Júlia, não sei se é a Júlia acabou de mandar mensagem dizendo que queria também assistir o webinário, mas eu não sei se ela conseguiu entrar aqui com a gente. E a Ju tá dizendo, mas tem 2 crianças aqui hoje, ela não tá conseguindo assistir. Depois você explica pra ela lá no grupo que não tem problema, que fica gravadinho, entendeu? Fica gravadinho pra ela assistir depois. Oi, Ju. A outra Júlia chegou. Só falar de uma Júlia chega a outra. Bacana. Gente, então vamos começar. São 7 horas. A galera tá começando a entrar no Facebook. Quem tá chegando, manda beijo, manda like, compartilha que tá aqui assistindo comigo ao vivo. Webinário especial de terapia do esquema. Eu me chamo Melissa Fioravanti. Vamos devagar, Melissa, devagar, senão você enrola. Vamos lá começar as apresentações, meu povo. Eu me chamo Melissa Fioravanti, sou psicóloga clínica com mestrado pelo FJF em psicologia, sou professora e supervisora na FUPAC-UBA, atendo clinicamente, dou supervisão para psicólogos que já estão atendendo no mercado, e há 3 anos eu coordeno e ministro curso de formação em terapia do esquema em Juiz de Fora. Bem, e como todo ano, antes de iniciarmos o nosso curso de formação, nós começamos com os webinários. Nós fizemos isso em 2016, nós fizemos isso em 2017, mas esse ano, diferente dos anos anteriores, nós estamos fazendo também os webinários de transtornos de personalidade. Webinário para entender um pouco mais sobre os transtornos de personalidade, inclusive porque estamos também divulgando o curso de formação para terapia cognitiva em transtornos de personalidade. Mas desde a semana passada a gente começou a dar de presente para a galera que está aqui esquentando os motores e vai iniciar o curso comigo no final de semana que vem, no dia 14 e 15 de abril, aqui em Juiz de Fora. A gente está doando, divulgando um pouquinho, trocando informações a respeito da terapia do esquema. Terapia do esquema, como algumas pessoas já sabem, é uma abordagem considerada avançada, uma evolução da terapia cognitiva, principalmente no que tange os casos mais graves, os casos mais complexos, os casos onde o sujeito tem tanto um transtorno de humor ou de ansiedade crônico, como também os transtornos de personalidade. Quando o Jung desenvolveu a terapia do esquema, ele estava pensando inicialmente em como trabalhar a terapia cognitiva para pacientes tão complexos como os pacientes com transtorno de personalidade. Mas hoje a gente já tem um bom resultado, né? Já enxerga a terapia do esquema como uma terapia, como uma abordagem efetiva, inclusive para pacientes com transtorno de humor e transtorno de ansiedade, que já tem um quadro crônico, que apresenta uma dificuldade
de entrar no processo terapêutico, tá num quadro de sensação de desesperança, né? De que não vai conseguir modificar. Às vezes já também tem traços, eu falo traços de transtorno de personalidade, porque ele não consegue preencher todos os critérios para um transtorno de personalidade. Então a terapia do esquema, que ela já vem sendo desenvolvida desde a década de 90, começou a chegar aqui no Brasil já mais ou menos com uma certa força há 8, 10 anos. Eu lembro de ter feito um curso com a Eliane Falcone na época que eu fiz o meu mestrado, em 2013, se eu não me engano. Inclusive o meu mestrado é uma comparação entre a terapia do Beck e a terapia do esquema, o que eles apresentam de semelhanças e diferenças entre as duas abordagens, e desde então eu venho trabalhando na divulgação da terapia do esquema aqui na região. Ingrid, vem dar um curso de terapia do esquema no Rio. Ingrid, presencialmente eu não garanto, mas já está no forno o nosso projeto. Inclusive eu venho falando com o pessoal de dar, né, a partir do ano que vem, diversos cursos online. E aí vocês aguardem, tá no forno, um monte de novidade. Eu tô aqui ansiosíssima, mas eu pus uma data de lançamento para falar para vocês das novidades. Eu estou aqui aguardando. As novidades serão faladas em maio. Em maio eu lanço todas as novidades para vocês, ok? Então, e falando de terapia do esquema, quem não conhece muito sobre terapia do esquema, quem quer conhecer um pouco mais, já ouviu falar, já viu uma palestra minha na GEPS, no Congresso Mineiro de Psicologia, né? Nós tivemos uma palestra muito bacana, tanto no ano passado, tanto no primeiro Congresso Mineiro de Terapias Cognitivas, quanto no Injupsi, no Encontro Juiz de Forano de Psicologias, né? Foi muito bacana. O ano passado foram quase 500 pessoas, eu fiquei super emocionada nessa palestra, a primeira grande palestra que eu dei aqui em Juiz de Fora, né? E quem ainda não sabe ou gostaria de saber um pouco mais, vai lá então no Links Terapia, Links Vídeo, e os vídeos de 2016, os vídeos de 2017 falam muito sobre terapia do esquema. Semana passada, a gente falou no domingo passado sobre... gente, deu branco! A gente falou sobre terapia do esquema. Tem certeza disso. Foi sobre isso que a gente falou. Boa noite, Grace. Tudo jóia, querido? Seja bem-vinda. Eu tenho certeza que a gente estava aqui no domingo de Páscoa falando sobre terapia do esquema. Lembrei sobre as técnicas de imagem. Gente, tem que agradecer. A galera ficou aqui quase 1 hora comigo, né, no domingo de Páscoa, pra gente falar sobre as técnicas de imagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre um conceito de terapia do esquema que, quando eu fui estudar, me deu um pouquinho de dor de cabeça, porque eu não entendi muito o que eram, né, os modos esquemáticos. O próprio livro do Ian, de terapia do esquema, traz como uma inovação naquele mesmo livro a visão de modos em terapia do esquema. Ele disse que enquanto ele estava publicando, aquilo ali estava sendo ainda produzido, estava sendo discutido. Então ele tinha uma ideia inicial. Depois que eu entendi o que são os modos esquemáticos, aí que a terapia do esquema fez muito mais sentido para mim. E aí eu percebi que eu já trabalhava com modos muito antes de eu imaginar que eu trabalhava com terapia do esquema. E na verdade eu falo isso muito com os meus alunos. Quando a gente vai estudar a terapia do esquema, a maioria dos meus alunos vão para conhecer a terapia do esquema. E quando eles começam a fazer o curso, é quase que uma sensação de liberdade quando eles dizem: nossa, eu já praticava terapia do esquema sem saber que aquilo que eu fazia é terapia do esquema, né? Intuitivamente eu tinha uma relação terapêutica com o meu paciente, eu tinha uma forma de me expressar, uma comunicação, uma maneira de lidar com a interação terapêutica que faz total parte da terapia do esquema.
E aí a pessoa sente assim meio acanhada, fala, mas eu não posso falar que eu faço isso, porque eu sou terapeuta cognitivo. Às vezes o terapeuta cognitivo é um pouco mais racionalista, um pouco mais duro em algumas coisas que ele coloca, e aí é um pouco libertador o paciente que começa a trabalhar com terapia do esquema, né? E aí ele entende que, nossa, ele já fazia parte da prática. Então, embora entender os conceitos, entender os esquemas, os domínios, os estilos de enfrentamento, os próprios modos, né, sejam conceitos muito novos, a prática em si, o protocolo em si, depois de um determinado tempo, não é tão estranho, visto que já há uma aproximação, já há uma certa intimidade com a proposta em terapia do esquema. Então, para começar, a gente tem que entender o que é esquema. Muitos alunos, muitas pessoas me perguntam, né, o que é esquema? E se o esquema é a mesma coisa que a crença? Porque o Beck, principalmente a Judith Beck, fala muito de crenças. As crenças nucleares, as crenças de desvalor, desamor e desamparo. Quando a gente vai trabalhar com Yang, a gente já não fala mais o conceito crença, a gente fala o conceito esquema. E aí, o que seriam os esquemas? O Yang, juntamente com o próprio Beck também, se apropria da noção do esquema lá daquele nosso amigo Piaget. E aí é uma coisa simples para a gente entender, né? A gente não vai conseguir dar uma aula hoje sobre esquema e crença, mas eu quero que vocês pensem no seguinte: esquema é a estrutura, crença é o significado, é o que está dentro da estrutura. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte: cada um de vocês agora, eu quero que pensem no armário de cozinha de vocês. E eu quero que vocês percebam que eles são diferentes do armário de cozinha da avó de vocês, do armário de cozinha da mãe de vocês, do armário de cozinha da amiga de vocês. Então, cada um tem uma estrutura diferenciada. Inclusive, existem armários de cozinhas que podem estar sendo utilizados não para colocar panelas, mas para colocar mantimentos, por conta do tamanho, do espaço, do volume. Alguns armários, inclusive de cozinha, são utilizados como cristaleira, né? Porque eles são lá mais bonitinhos. Alguns armários de cozinha são feitos de madeira, outros de aço. Então a estrutura é o esquema, é essa parte mais formal, né? Quando a gente pensa até na parte de processamento de informação. E a crença é o conteúdo. Então, quando nós estamos, né, desenvolvendo a nossa mente, eu tenho estruturas que captam informações e vão acomodando, assimilando, gerando equilibração das novas informações com as informações que eu já tenho dentro da minha cabeça. Então, o esquema é mais ou menos isso. Só que a diferença primordial que eu acho entre o Yang e o Beck não é o entendimento, a diferença do conceito entre esquema ou crença. Na verdade, ambos não estão tentando diferenciar. O enfoque, e aí é muito importante, o enfoque está na origem dos esquemas. Em nenhum momento o Beck ele nega o que são esquemas, ele explica exatamente o entendimento do que são esquemas para o Beck e para o Yang são os mesmos. Nisso o Yang não está trazendo absolutamente nada de novo. O que ele traz de novo, ou junto com outros autores na mesma época, estão trazendo de novo para as terapias cognitivas, é o foco nas origens do esquema. Ou seja, hoje, as minhas crenças nucleares desadaptativas, os meus esquemas desadaptativos, são resultado do quê? Das minhas necessidades emocionais que não foram satisfeitas lá na infância e lá na adolescência. Então eu preciso entender o que aconteceu lá na infância, lá na adolescência, porque eu acredito que os meus problemas atuais, e como terapeuta cognitivo, sim, a terapia do esquema também quer solucionar os problemas atuais. A gente não está focado o tempo todo só lá no passado. Teve gente que já me disse assim, o problema da terapia do esquema é que a gente só discute o passado igual a psicanálise. De jeito nenhum. Para ser terapia do esquema,
Para ser terapeuta do esquema, tem que ser um terapeuta cognitivo. E o terapeuta cognitivo está sim interessado em solucionar problemas do aqui e agora, de entender como eu posso estar criando soluções, desenvolvendo habilidades pessoais e interpessoais para estar resolvendo os problemas do aqui e agora, ok? Então, essa parte, show! Na terapia do esquema, originalmente nós temos 18 esquemas. É óbvio que a gente não vai conseguir falar sobre todos aqui. Por que eu falo originalmente? Porque ao longo do estudo, inclusive do Jeffrey Young, ele foi desenvolvendo novos esquemas. Eu participei, inclusive, do segundo, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo congresso Weiner de terapias cognitivas da terceira onda, que um professor chamado Daniel Rijo, de Portugal, falou uma coisa muito interessante. Eles estavam na Associação Internacional de Terapia do Esquema, e aí eles estavam discutindo a utilização e validação do questionário do esquema em outras línguas, né? Em outros países. E aí o pessoal falou para o Young, olha Young, não dá para a gente usar o questionário se toda vez que a gente valida um questionário numa determinada língua, num determinado país, você já criou mais 3, 4. A gente vai estar sempre em déficit, a gente vai estar sempre 3 passos atrasados. Então parece que a galera meio que, né, deu uma parada aí nesses 18 esquemas, até porque a terapia do esquema está sendo muito estudada, está sendo muito trabalhada, principalmente para casos mais complexos, como transtorno de personalidade narcísica, borderline histriônico. Então não dá, né, gente? Ainda mais hoje com a fluidez da internet, a gente está validando um instrumento hoje, quando for validar o instrumento já tem mais 3, 4. Então eles deram uma parada. De onde vem a ideia desses 18 esquemas? E vocês estão vendo que eu estou dando uma passada, né? Uma passadinha de manteiga no pão, para que vocês entendam um pouco o que é terapia do esquema, para quem está aqui comigo pegando e nunca ouviu falar de terapia do esquema. A terapia do esquema, ela acredita, né, que os 18, né, esquemas desadaptativos, nós temos esquemas adaptativos e desadaptativos. O que a terapia do esquema vai tentar trabalhar são com os esquemas desadaptativos. O que está adaptável, meu povo, está tudo ótimo, né? A gente vem para a terapia para falar da nossa sofrência. A gente não vem falar da nossa terapia, do nosso amor cheio. A gente vem falar da nossa sofrência. Ele vem pegar da ideia de que nós temos 5 necessidades emocionais: segurança, vínculo seguro, afeto seguro, autonomia, liberdade de expressão, validação das emoções, lazer, espontaneidade e limite. Nessas 5 necessidades emocionais, que devem ser supridas ao longo, inclusive, do meu desenvolvimento como ser. E eu falo isso por quê? Porque um neném, um bebê de colo, ele tem uma necessidade emocional que uma criança de 5 anos não tem. Eu até falo disso, né? Como que uma criança de 5 meses, naquele momento, vai ter necessidade de limite? Uma criança de 5 meses tem necessidade de vínculo seguro, de se sentir filiado a uma família, né? a um corpo seguro, a uma família segura. Ele não precisa de limite. Então, com a nossa mudança biológica, né? Nós temos uma mudança biológica, e a gente vai dizer, né, os nossos estágios, né, de acordo com a nossa mudança orgânica, a nossa mudança biológica e sensorial e social, emocional, a gente vai tendo necessidades emocionais diferentes. Por isso que essas necessidades têm que ser preenchidas de acordo com um determinado período de vida, ok? Bem, e aí o que acontece? Nós temos um misto, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, porque eu não tenho como chegar nos modos esquemáticos sem explicar isso para vocês. O Young, ele vai trazer uma teoria que eu chamo a teoria dos 5 potinhos. Então, né, vínculo seguro, autonomia, validação das emoções, espontaneidade, lazer e limites. Bem, a questão é, nós temos 5 potinhos, mas o que determina se o meu potinho é do tamanho de uma Doriana, né, de uma margarina, olha, fazendo um merchan aqui do povo, da margarina, não, potinho de margarina, ou se eu tenho
um pote do tamanho de caixa de leite, né? Potinho ou uma caixa de leite, quem determina isso é o meu temperamento. Então eu tenho uma necessidade inata e essa necessidade muda de acordo com o meu temperamento. Por isso que filhos, né, podem ter necessidades emocionais tão diferentes. E aí os pais vão para terapia desesperados falando, mas eu dou a mesma coisa. A mesma coisa não pode, meu povo, porque eles têm necessidades emocionais diferentes. Tem filhos que precisam de mais limite do que o outro filho. Tem filho que precisa de mais lazer e espontaneidade do que o outro filho. Tem filho que precisa ter validação maior das suas emoções do que o outro filho. Então tratar igual não adianta. Tratar igual é que está errado. Tem que tratar de acordo com a sua necessidade. Então, eu tenho 5 potinhos, cada um com tamanho diferente, e eu tenho esse ambiente. Quando esse ambiente não valida as minhas necessidades emocionais, não supre e acaba se tornando muitas vezes, né, um ambiente um pouco mais aversivo, eu acabo sendo negligenciado, eu vou desenvolvendo de maneira até muito rígida, muito inflexível, esses esquemas, ok? Então é aí que surgem os 18 esquemas. Bem, quando eu trabalho com a ideia de modos esquemáticos, eu já não estou mais trabalhando com a ideia de que esses esquemas são traços de personalidade, mas sim eu estou trabalhando com a ideia de que eles são estados, ou seja, eu quero que vocês pensem agora num pisca-pisca, tá? Então eu tenho determinados esquemas que estão ativados, porque uma determinada situação ativou, ou então eles estão não ativados, eles estão desligados. Então eu tenho esquemas ligado, desligado, ligado, desligado. Então, para entender os modos, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que dos 18 esquemas que eu posso ter, não necessariamente eles estão ativados o tempo todo no meu dia a dia. Então vamos imaginar que a Melissa, na história de vida dela, ela desenvolveu aí 5 esquemas. E que quando eu vivencio na vida, no mundo, esses esquemas podem estar ativados ou podem estar desativados. Entenderam essa ideia? Então imaginem o seguinte, eu tenho teclas de piano. Quando eu toco eles, quando eu sinto a tecla do piano, aquilo ali emite um som. Se meu cunhado estivesse aqui assistindo comigo, ele ia dizer, você toca essa tecla, essa tecla, essa tecla, porque ele é músico, ele ia dizer, tocando essa tecla, você vai ter este som. Mas se você colocar 2 teclas do lado, você vai ter um som completamente diferente. É isso, meus queridos. O sistema de modos nada mais é do que como se fossem nós tocando pianos numa determinada situação. Então, quando eu toco determinadas teclas, eu vou ter um dó. Quando eu toco outra tecla, eu vou ter um ré. E aí eu tenho aquele ré sustenido, ré não sei. Aí, gente, aí você já fica difícil. Até de terapia do esquema. De música eu não consigo entender, mas eu acho que passou a ideia. Quem tiver dificuldade, lembra daquele filme Quero Ser Grande? Com aquele ator, esse mesmo 800 e bolinha, filme que já passou 300 vezes na sessão da tarde, em que aquele cara, né, que é uma criança, ai gente, qual é o nome? Tom Hanks, e aí ele vira um adulto, e aí ele vai trabalhar numa loja de brinquedo, e que tem um piano enorme no chão. Assistam esse filme que vocês vão adorar. Aí tem um piano enorme no chão, e ele começa a pisar, e vai tocando aquela música, eu até arrepio. E aí de repente vem um chefe dele e começa a tocar também, um piano enorme que está no chão. As pessoas não tocam com os dedos, as pessoas tocam com os pés. Então a sonoridade do piano nada mais é do que a ativação dos nossos esquemas. Só que, meus amores, o piano, quando você toca as teclas certas, é gostoso, né? Tchutchuco. Mas quando você põe um piano na mão de uma pessoa como eu, nem o dó, ré, mi, fá vocês conseguem sair. Aí vocês imaginam eu ali achando que eu estou tocando a 9ª sinfonia de Beethoven para vocês. E qual é a sensação do som que vocês vão ter? Desagradável, né? Então a gente pode pensar que existem sons que são mais adaptativos e são menos adaptativos. Até agora, galera, vocês estão me acompanhando? Vamos fazer uma pausa aqui para saber quem chegou.
A galerinha hoje está aqui. Vocês estão compartilhando com o povo que vocês estão aqui assistindo hoje junto comigo? Oi, Paola, seja muito bem-vinda. Oi, Yara. Oi, Érica. Oi, Luciane, Júlia. Júlia tá aqui curtindo com a gente. Cristina. Ó, não esquece, compartilha que você tá aqui ao vivo comigo. Manda um beijo, manda oi, fala de onde que você tá, porque tá cheio de gente aqui que eu não sei de onde que é, tá bom? Então, quando a gente fala de modos, a gente está trazendo uma nova ideia de que naquele momento a gente vai trabalhar com os esquemas que estão sendo ativados. Bem, e como é que esses esquemas são ativados? Agora a gente vai voltar, quando a gente estava lá, quando criança, com as minhas necessidades emocionais tendo que ser desenvolvidas, ok? E eu não conseguia receber, né, suprir as minhas necessidades emocionais, eu lidava com aquela situação de uma determinada forma. Eu trazia naquela situação, naquele momento que os meus esquemas estão sendo desenvolvidos, eu desenvolvo uma resposta emocional. Para a terapia do esquema, a gente sempre pensa primeiro numa resposta emocional, numa resposta cognitiva, num estilo de enfrentamento. O Jung, ele sinaliza o seguinte: uma criança aos 5, 6 anos de idade desenvolver um processo evitativo diante de uma situação aversiva é natural, porque a criança tem 5 anos, ela não sabe como se defender, né? Ela ainda não tem a habilidade da fala, ela não tem autonomia ainda o suficiente. Mas a gente, aos 30 anos, caboclo velho, não conseguir se defender é porque tem alguma coisa errada. E o que acontece? Diante dessas situações, memórias, sensações, né, de qualquer situação que eu tô falando, meu povo, de qualquer coisa. Por exemplo, ontem eu fui num barzinho à noite e tinha um tecladista lá tocando uma música, teclado mesmo. Parecia, faltou só tocar o Morango do Nordeste. E eu fui pra ouvir rock, meu povo. Eu fui pra ouvir rock. E tá lá ele quase cantando Morango do Nordeste. E eu me recordei de uma sensação, de um lugar, né, de um lugar que eu frequentava que tinha aquele tipo de teclado e não foi agradável. E eu comecei a me sentir angustiada estando naquele lugar. Resumo da ópera, eu e meu marido, a gente não ficou nem 1 hora lá. Ele também não estava curtindo, porque, né, tava faltando só ouvir o Morango do Nordeste, como eu falei para vocês. E só de ouvir aquele som me trouxe uma memória, me trouxe uma percepção que na mesma hora ativou o meu esquema, né, e traz essa ativação. E aí, junto com isso, eu tenho uma ativação das minhas emoções, das minhas cognições, dos meus estilos de enfrentamento posteriormente. Portanto, dentro desse pacote, dentro desse estilo, dentro desse padrão, eu acabo me comportando de uma determinada forma. Então, o que ele vai dizer é que fazer isso aos 5, 6 anos de idade é natural. Você fazer isso aos 30 não é tão funcional. Então, o grande problema é que no modo eu nada mais, nada menos represento um estilo, né? Porque lembra do piano, eu ativo determinados esquemas, eu formo como se fosse um pseudo-self, ou seja, uma nova personalidade de mim mesma. Eu já vou explicar isso para vocês, né? Diante de uma determinada situação que me relembre aquilo que eu vivia lá atrás. Aí vocês estão agora me falando, mas como assim uma nova personalidade? Meus amores, é simples. Nós temos várias facetas, papéis sociais, personalidades. Quem é que nunca teve um coleguinha que disse, nossa, mas fulano não trabalha de um jeito, aqui com os amigos é outro completamente diferente. Meu filho em casa é de um jeito, meu filho com os colegas é completamente diferente, né? O meu marido com os amigos é de um jeito, o meu marido com os familiares, a minha esposa com os meus filhos é de um jeito, a minha esposa com a minha mãe é de um outro completamente diferente. Nós temos formas, o nosso tom de voz, o nosso olhar, a nossa expressão corporal muda. Provavelmente muda quando há a ativação dos modos, a ativação dos esquemas. Então,
quando eu falo de modos, vamos dar uma recapitulada, porque eu tô vendo que tem uma galerinha chegando. Quando eu falo de modos, o que eu tô dizendo, meu povo? Que aquela situação me fez relembrar de maneira inconsciente, aquela situação que eu passava lá na minha infância, lá na minha adolescência, que me causa um certo... né? Me causa... Quando me causa isso, os meus esquemas tocam, que nem lembra do piano? Toca o piano. Nisso que toca o piano, ou seja, que ativa determinados esquemas, eu tenho ativação emocional, cognitiva e estilos de enfrentamento. Pronto, é como se eu fosse um personagem naquele momento. Então, por que a gente vai falar do modo criança, modo pai-mãe punitivo, exigente, modo estilo de enfrentamento? Porque de fato eu me personifico, eu corporifico, eita que eu gaguejei agora, corporifico aquela ativação, aquele estilo global, né, de esquemas ativados, ok? Tô chegando aqui, gente, deixa eu dar uma colinha aqui. Nessa parte eu já falei, são os nossos personagens. Então, os modos são esquemas ativados que vêm juntamente com respostas emocionais, cognitivas, estilos de enfrentamento. E qual que é o problema? Como nós dissemos, na sua maioria esses esquemas são são desadaptativos. Um dia eles funcionaram, hoje eles já não funcionam mais. Eles funcionaram na minha infância. Eu não consegui desenvolver, até pela perpetuação do esquema, eu não me permiti desenvolver novas habilidades, novas soluções, porque a partir do momento que o esquema é desenvolvido, é criado, pela lei da perpetuação, eu tenho a atender, mantê-los vivos, tá? Bem, e qual é a vantagem de trabalhar com os modos? Porque no modo, ou seja, nesse conjunto, nessa personificação, eu tenho vários esquemas ativados, mas eu trabalho com um modo. Então, em vez de eu trabalhar com um único esquema, eu vou trabalhar com vários esquemas dentro desse modo. Por exemplo, e qual que é a vantagem disso? Pacientes borderline, eles têm quase todos os esquemas ativados, né? São pacientes muito reativos, que qualquer situação, até alguém que chegou no banco, a fila está enorme, pronto. São pacientes que ficam absolutamente reativos. Por que a fila está grande? Por que eu tenho que esperar? Por que comigo tem que ser tudo difícil? Então ele chega no banco, a fila está grande, pronto. Aquilo já é suficiente para deixar aquele paciente reativo. Ok? Então você imagina trabalhar com o paciente, a identificação de 15 esquemas, a psicoeducação, vantagens e desvantagens. Aí, meus amores, são 30 anos de terapia, né, meu bem? 30 anos de terapia só para trabalhar a parte de avaliação dos esquemas. Então, a ideia de trabalhar com os modos também é uma economia de tempo. Embora trabalhar a terapia do esquema, a gente não esteja trabalhando naquela visão de 12 a 16 sessões, a questão também é trazer resultado para o paciente. Não dá para ficar na fase de avaliação 3, 4 anos. Então o paciente vai embora. A gente vem para terapia, eu falo assim, a gente vem para terapia, aquele momento da faxina íntima, né, que você tira as coisas da gaveta, você vê que tem cheio de par de meia que não combina. O que essa meia tá fazendo aqui? Porque a gente tem o duende da meia em casa. Vocês têm o duende da meia em casa de vocês. Sempre tem o duende da meia que ele vai lá e rouba uma meia. Porque são dois par de meia e nunca tem os dois pés ao mesmo tempo, gente. Você vai procurar, parece que some, não tá no cesto, é o doente do pé de meia. Tem esse doente na casa de vocês, entendeu? Então, não dá pra fazer, a gente vai fazer essa limpeza íntima, causa um pouco de transtorno, mas em algum momento tem que haver um retorno, senão o sujeito não fica na terapia, né? Então, nós temos três vantagens principais para trabalhar os modos. Primeiro é a linguagem. É gostoso trabalhar os modos, porque quando a gente nomeia os modos do paciente, a gente nomeia junto com o paciente. Então, embora a gente tenha um modo criança, né? Então, por exemplo, a gente tem um modo Melissa, criança vulnerável. Pode ser a Melicinha, pode ser a Melissa princesinha,
pode ser a Melissa bobinha, o nome que eu quiser dar para minha criança vulnerável. Eu tenho a minha criança zangada, Melissa Hulk. Olha, hoje você tá meio Hulk, hoje você tá verde demais, tá aí arrancando as camisas. Então a gente pode nomear. Trabalhar com modos inclusive com crianças é uma delícia. Melhora a capacidade do sujeito se automonitorar. Se eu consigo fazer com que o paciente entenda melhor o que eu tô nessa minha fase de psicoeducação, o próprio sujeito tem uma capacidade, uma facilidade melhor para se automonitorar, para reconhecer se aquele esquema dele está ativado ou não, se aquele modo dele está ativado ou não. E principalmente entendendo não só a linguagem, mas gerando automonitoramento, o próprio paciente, ele o que? Entende os objetivos terapêuticos. Ou seja, meus amores, Nutella nele. Da onde que eu tirei? Porque vocês sabem, né? Já tá essa hora, a gente tira esses termos de não sei aonde. Quem tá me assistindo aqui pela primeira vez sabe que eu não... Esse jeito sério de fazer webinar não funciona comigo. Então, trabalhar os modos, meus amores, é Nutella nele, ok? Vamos lá, tô aqui falando com vocês, mas tô pegando minha colinha pra gente não sair do roteiro, né? Porque hoje é domingo, quase 7h40 da noite, a galera fica aí cansada de ficar uma hora comigo nesse webinário, então eu tenho que voltar aqui, ok? Bem, atualmente nós temos 10 modos esquemáticos, né? Nós temos aí 5 principais grupos de modos esquemáticos: o modo criança, o modo pais, o modo estilos de enfrentamento, pais disfuncionais, estilos de enfrentamento, o modo hipercompensador, que acabou saindo do modo estilo de enfrentamento e ganhando um grupo próprio, e o modo adulto saudável, tá? Então a gente tem 10 modos nesses grandes grupos, tá? Qual é o objetivo principal de trabalhar com modos? É fazer com que o paciente se conecte à sua criança vulnerável. Para muitos pacientes, ter contato com a sua vulnerabilidade é muito difícil. E é exatamente aquele momento que o paciente tende a escapar pelos dedos do terapeuta. Ou ele se torna muito evitativo, inclusive às vezes se desligando do processo terapêutico, ou ao longo das sessões ele vai mudando de assunto. Então parece que chegar na criança vulnerável é fácil, mas não é. Muitas vezes a gente tem barreiras. Não só os pais disfuncionais aparecem para que aquela criança vulnerável não apareça. Lembra? A personificação. O que seria uma criança vulnerável? Provavelmente vem com quais emoções? Tristeza, medo, angústia, né? Então esses sentimentos muitas vezes o paciente traz, mas quando você vai a fundo entre esse pai e essa mãe exigente, esse pai e essa mãe punitivo, né, que eu já vou falar deles rapidinho, ou então a própria criança pirracenta ou a criança zangada, né, aquele momento em que o paciente dá um estouro na sessão e que se o terapeuta não tiver cuidado, seus esquemas, os esquemas do terapeuta acionam na mesma hora. Eu falo isso muito com os meus alunos. O paciente ele pode explodir. Isso não quer dizer que ele está explodindo com você. E mesmo que esteja com você, não deixe de trabalhar essa explosão do terapeuta, do paciente. Eles não podem ter medo do terapeuta, do paciente, entende? Tem que usar inclusive aquela raiva. Nós trabalhamos com ventilação de raiva. Mas como é que você trabalha a ventilação de raiva se o paciente não pode sentir raiva na terapia, gente? Nunca ouvi falar disso, né? A gente até trabalha no meu curso como ventilar a raiva. Eu falo, eu preciso que vocês sintam raiva, para saber que raiva pode ser uma coisa trabalhada. A gente não tem que ter medo da raiva. Acho que é por isso que as pessoas pensam muito que trabalhar raiva significa extinguir a raiva. Ninguém quer extinguir a raiva. A gente quer que a raiva apareça e saber o que fazer com essa raiva. Bem, diante dessa criança vulnerável que aparece, nós vamos ensinar, inclusive, o paciente a ser compassivo, ter compaixão por essa criança, não ver defeito, porque muitas vezes essa criança, esse adulto olha para essa sua criança e vê ela defeituosa, vê ela fracassada, vê uma pessoa que é negligenciada. Então a gente pode ser compassivo com essa criança.
E agora a gente está chegando quase que no finalzinho, eu preciso falar para vocês um pouquinho, a gente não vai conseguir falar tudo, né, meus amores? Não tem como. A gente está aqui hoje, eu sempre falo, né? É um espaço para a gente causar um pouco mais de interrogações, dúvidas, compartilhar informações, mas não dá para dar uma aula. Para vocês terem ideia, os meus cursos de final de semana são sábado e domingo, sábado até as 6 horas da tarde, domingo até as 5 da tarde, porque senão a gente não dá conta de passar o conteúdo todo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os 4 modos. Modo criança, bem, todo mundo tem um modo criança, ou desadaptativo ou adaptativo. E aí quando eu penso no modo criança adaptativo, que é o nosso modo criança feliz, quem é que nunca, enquanto adulto, pensou em se jogar naquela piscina de bolinha, gente? Fala sério. Aqui, teve uma época que tinha um shopping aqui, trouxe uma das maiores piscinas de bolinha do mundo. Quem é que nunca quis se jogar na piscina de bolinha? Gente, aquela vontade de se jogar na piscina de bolinha, sem ter pudor social, sem se preocupar com a vergonha alheia, aquilo é uma manifestação da nossa criança feliz. Todo mundo tem um lado criança. Todo mundo tem um lado que gosta de brincar. É mais comum nós apresentarmos o nosso lado criança, inclusive em situações ou que nos conectam com a nossa memória de criança, por isso que eu tô falando da bolinha, ou quando nós estamos com criança. Quem é que nunca viu a mãe ou o pai do seu filho rolando no chão? E aí a pessoa fala, olha, tem 2 crianças. Tem, provavelmente ali você está no seu modo criança feliz. Então a gente também trabalha para que essa criança feliz apareça mais. Então o Yang, ele acredita que todo mundo, até os 90 anos de idade, vão continuar com esse lado inato criança, porque a gente não morre. Nosso lado criança, ele não morre, né, gente? A gente não é uma gaveta que abre uma... A gente é criança, fecha a gaveta, abre a gaveta da adolescência, fecha, abre a gaveta do adulto. A gente é um contínuo. Então, as nossas experiências enquanto criança, a gente vai trazer para o resto da vida. Ok? Os modos enfrentamento desadaptativo. Na verdade, esse modo nada mais é do que aquela criança que está tentando se adaptar, né? Através dos estilos de enfrentamento. Então, a gente chama o seguinte... da corporificação dos estilos de enfrentamento. Nós temos 3 estilos de enfrentamento. A evitação, quando eu fujo de determinadas situações, e aí eu tenho por característica principal ser uma pessoa excessivamente evitativa, fugir de qualquer coisa que me trava dor, angústia, coisas assim. Resignação, aceitar as dores, né? A síndrome, famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu tenho um vídeo falando sobre os estilos de enfrentamento. Hoje a gente não vai conseguir falar, mas corre lá e assiste. E a gente tem a supercompensação. É quando eu não sei que essas coisas me incomodam. É quando eu nego, na verdade, esses esquemas e eu supercompenso. Eu faço a oposição. Então, se eu me sinto subjugada, eu vou ser uma pessoa que vou subjugar o outro. Se eu me sinto controlada, eu vou controlar o outro. Se me sinto submissa, eu vou... subjugar, né? Eu vou afrontar o outro. Se eu me sinto um fracasso, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou super, que eu sou a melhor em quaisquer coisas. Então a pessoa, ela vivencia a corporificação desses estilos de enfrentamento. Aí tem alguém falando aqui, esse povo buzinando está ativando o meu esquema. O meu também. Fica tranquilo que o meu também tá aqui, tá? Os modos pais disfuncionais, que em boa parte do trabalho com modos é o modo que mais prejudica o paciente, que mais causa resistência na mudança saudável do paciente, ok? Esse paciente que tem esse pai, essa mãe exigente e punitiva, nada mais são do que a internalização desses pais dentro da nossa cabecinha. A diferença que ele vai falar do pai exigente para o pai punitivo, porque o pai punitivo é aquele que castiga. É aquele que muitas vezes pune, inclusive fisicamente, sabe? Então o sujeito, ele pode ter autoflagelação e muitas vezes está ouvindo a voz daquele pai, daquela mãe, entendeu?
crítica, super exigente e punitiva. O pai exigente, ele já não é tão punitivo. A gente está falando aí quase que de uma diferença de grau, né? Então a gente tem o pai exigente, que é excessivamente crítico, que reclama, né? Se você tirou 100, não fez mais do que obrigação. Se você tirou 90, tu é um burro. Já o pai punitivo é aquele que pune, é aquele que dá correada, aquele que põe de castigo, sabe? Aquele mais... E aí, gente, olha só, eu tô falando de experiências paternais, né? De um estilo parental muito abusivo, muito negligente, tá? Pelo amor de Deus. Melissa diz que não pode pôr criança de castigo, não é disso que eu tô falando não, ok? A gente tá falando de situações para que vocês tenham que entender o seguinte, para desenvolver um esquema, inclusive uma voz desse pai falando na minha cabeça, a minha vivência familiar não pode ter sido muito saudável, ok? A Kátia mandou um beijo aqui pra mim, calma aí. Ah, bacana, legal, tá aqui assistindo com a gente. E, por último, nós temos o nosso modo adulto saudável, que nada mais é do que o nosso lado que cumpre, né, a função de estar equilibrando, porque a gente não é desequilibrado o tempo todo, né, meu povo? A gente... É aquela história de médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas a gente não é desequilibrado o tempo todo. Tem uma parte nossa de sanidade mental, né? Tem uma parte nossa que a gente olha assim para fora da garrafa, né? Que a gente está vendo o mundo. Então essa é a parte que a gente chama, né, uma função executiva com relação aos outros modos. Então, além de ter o objetivo de trabalhar, conhecer a minha criança vulnerável, eu tento também manter, promover esse adulto saudável, essa criança feliz com mais premência no trabalho dos modos. E aí eu vou fazer agora aqui uma cópia-cola, que é inclusive por conta do nosso horário, tá? Como trabalhar com os modos. É mais ou menos o que a gente já faz com os esquemas. Vocês vão inclusive reconhecer aqui que no trabalho com esquemas a gente segue mais ou menos esse passo a passo. Claro que no esquema a gente coloca, aqui a gente não está falando exclusivamente do passo a passo das técnicas de imagem. Tenho que olhar para a câmera. 1. Identificar e dar nome aos modos do paciente. Como a gente falou, você não precisa chamar de criança vulnerável, você pode chamar de criancinha, você pode chamar de Melicinha, você pode chamar do apelido que você quiser, todos os modos que apareçam. Explorar a origem e os valores adaptativos desses modos na infância e na adolescência. Por que esses modos surgiram? E a gente sempre desenvolve modos lá na infância e na adolescência para tentar sobreviver. A gente só faz algo no mundo, no universo, para tentar sobreviver. Hoje a gente já não sobrevive mais com eles, mas naquela época eles eram adaptativos. Tentar entender por que eles foram. Explorar os problemas atuais que estejam vinculados a esses modos, né? Demonstrar vantagens de modificar ou abrir mão dos modos. Acessar essa criança vulnerável através dos exercícios de imagem, que nós falamos no webinário passado. Realizar diálogos entre esses modos, e aí para a gente fazer isso é importante deixar o paciente muito claro dos passos a passos anteriores. Quando eu vou trabalhar o diálogo, não só a técnica da cadeira, como o diálogo de imagens no meu curso, os meus alunos ficam meio assim, mas eu tô meio travado. Claro que você tá travado, porque até chegar nesse passo aqui, por exemplo, é o 6º passo, você tem que ter treinado, desenvolvido, habituado o paciente, né? Ter fortalecido ele nos diálogos, nos passos anteriores. E por último, e mais importante, é pegar todo esse trabalho de modos que o sujeito vivencia no processo terapêutico e generalizá-lo para as atividades, para as práticas, para as situações fora do processo terapêutico. Consegui! 40, 50 minutos! Meus amores, hoje quase a gente não teve pergunta, mas tem uma perguntinha aqui no ar, da Tatiele. Pode falar um pouco sobre o protetor desligado? Posso sim, Tati, só não vou poder demorar muito, porque hoje a gente está falando sobre modos e esse já é um estilo de enfrentamento específico. O protetor desligado é um modo, sim. É porque eu fico tão... Ele é estilo de enfrentamento, eu vou falar sobre ele rapidinho.
Ele faz parte dos estilos de enfrentamento, que nada mais é do que estilo de enfrentamento evitativo. Então, o protetor desligado é como se você corporificasse o seu estilo de enfrentamento evitativo. Então, você assistiu Clique, Tatiele? Não sei se você assistiu Clique, aquele filme do Adam Sandler. Num determinado momento que ele está com o controle remoto, ele vai mexendo no controle remoto e ele coloca a vida dele no automático. Então, entrar no protetor desligado é muito vivenciar a vida no automático. Eu não me conecto com as situações. Se eu não me conecto, aquelas situações elas não me ativam. Se eu não vivencio, se eu não sinto gosto nas coisas, é quase como se fosse uma anedonia. Mas não é, eu não tenho dificuldade de me conectar emocionalmente. Eu só tenho dificuldade de me conectar emocionalmente com aquilo que remete aos meus esquemas, remete à minha memória emocional. Então, o protetor desligado é aquele sujeito que, inclusive, no processo terapêutico, ele tem uma coisa muito interessante quando ele fala. Fica aqui comigo, Tatiele, para você prestar atenção nisso. O paciente, quando ele fala na terapia, ele está contando uma história absolutamente triste, angustiante, e ele conta como se ele estivesse contando uma história de revista. Sabe, igual aqui eu tô contando para vocês, olha, a Melicinha, a Melissa Huck, em algum momento vocês sentiram emoção na minha fala? Vocês sentiram que eu estava trazendo um conteúdo emocional? Quando eu dei o curso de intervenção e empatia, a gente fala, a nossa fala, ela é expressa pela linguagem, né, dita e não dita, né, pelo que eu expresso, pela minha entonação. Então é muito interessante porque a gente fica às vezes chocado com o paciente contando algo pra gente e não é com ironia. Ele não está contando com ironia, ele não está contando com raiva, ele está contando sem afeto. E aí você pergunta para ele, mas você está incomodado com isso? Tô. Você se preocupa com isso? Me preocupo. Nesse tom que eu estou usando aqui com vocês, entendeu? Me preocupo, né? Nossa, como eu me preocupo. Ele não franze nem o zoinho, entendeu? Então, o protetor desligado é aquele sujeito que você sente uma certa frieza, pode passar até uma certa racionalidade. E sim, como característica de ser evitativo, várias situações ele foge, ele deixa de vivenciar. A Júlia está me perguntando, preciso saber os esquemas do paciente para nomear os modos? Claro! E aí uma coisa, é comum que cada tipo de modo já tenha determinados esquemas ativados. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o meu modo criança, como por exemplo, o modo criança vulnerável, meu modo criança vulnerável, com o modo criança vulnerável da Júlia, talvez tenha uma outra particularidade, mas de uma forma geral, eles têm esquemas muito comuns, eles têm afetos muito comuns, emoções muito comuns, né? A gente pode diferenciar no estilo de enfrentamento, mas é comum que os modos tenham, em boa parte, os mesmos tipos de esquemas ativados. Tatiele, obrigada, ficou claro, que bom. Mais pergunta, meu povo, antes de eu ir embora? Mais gente aqui para falar comigo hoje. O que vocês acharam do encontro de hoje? Coloca aí coraçãozinho, coloca curtir. Vocês compartilharam com o povo? Gostei muito, que bom, que bom. Ingrid, você que veio hoje pela primeira vez, né? Você que veio e participou hoje com a gente pela primeira vez, não foi isso? Deixa eu ver aqui. Então, meu povo, olha só, pra gente fechar o nosso webinário, eu queria retomar para vocês o nosso presente da semana passada. No webinário especial de Páscoa, eu lancei um presente, aí muita gente me perguntou, teve gente de São Paulo querendo vir para cá encontrar com a gente. Qual é o nosso presente desta turma, formação em terapia do esquema, que quem tiver interessado em conhecer um pouquinho mais, quem for aqui da região, ou quem quiser vir de longe, vai ser um prazer. Nós estamos abrindo 10 vagas para que quem quiser participar do sábado, desse dia 14, aqui em Juiz de Fora, vai poder participar da nossa aula de 8h30 da manhã às 6 horas da tarde,
gratuitamente. Melissa, de grátis quer dizer o quê? De graça, de grátis, sem dinheiro nenhum, sem nada. Só vem. A única coisa que as pessoas que me perguntaram o que elas precisam fazer é estar disponível para estar o sábado inteiro com a gente, né? Porque como a gente vai dar esse módulo especial, que inclusive os alunos que já começam a fazer a aula já estarão presentes, só que os alunos fazem aula sábado e domingo, para quem quiser participar. Normalmente eu lanço um workshop de inauguração do curso. Esse ano, até por conta dos novos projetos que eu estou envolvida, eu não consegui me dedicar para esse workshop. Mas eu também não acho justo não poder englobar mais pessoas nesse projeto bacana que é informar sobre terapia do esquema. Então, quem quiser pode me perguntar, pode me pedir no privado, pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá? Que é só preencher os dados, o telefone, o nome, que a sua vaga vai estar garantida dentro dessas 10 vagas para poder participar com a gente. E quem está muito interessado, quer muito fazer o nosso curso, falou, não, Melissa, eu não quero só, eu vou terminar aqui o nosso webinário e vou lançar a nossa ficha de inscrição para poder participar. São 8 meses, um encontro semanal, um encontro mensal, né? De sábado e domingo. Só que qual é a diferença do nosso curso? No sábado vocês vão ter Melissa inteirinha para vocês, para explicar, para dar aula, para ter teoria. E no domingo eu vou pôr vocês para chorar, meu povo, porque no domingo é prática. Já estamos indo para o 3º ano, nós chamamos inclusive de curso gourmet. Significa que o enfoque é na prática. Vocês têm aula no sábado e no domingo vocês têm aplicação de questionário, discussão de caso, aprendizagem sobre os esquemas, vivência das técnicas cognitivas, vivência das técnicas experienciais e aí por diante, ok? Então, a partir da semana que vem nós inauguramos o nosso 3º curso de formação em terapia do esquema presencial aqui em Juiz de Fora. Espero poder contar com a presença de todos vocês no próximo webinário, que não vai ser no domingo, porque nesse domingo eu vou estar terminando a nossa aula. Mas nessa terça-feira a gente mantém o nosso webinário, vamos falar sobre transtornos de personalidade. Vamos lá, Júlia, aqui quem está perguntando, ai gente, que legal, repete a data, deixa eu perguntar aqui, faz ao vivo essa aula gratuita. Aqui, obrigado por compartilhar. Então, Luciane, vou falar direitinho, Luciane, a gente vai fazer uns flashes da aula ao vivo sim, com certeza. A gente só ainda está se organizando, como a gente ainda está se organizando para ter todo o equipamento, toda a plataforma para fazer a aula online, a gente ainda não está com isso 100% preparado. Até no lugar que a gente está, a gente precisa estar com um bom Wi-Fi, com uma boa internet para estar podendo liberar essa aula gratuita para vocês o dia inteiro. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai liberar vários pedacinhos dessa aula ao longo do dia. Júlia, a data é o seguinte, vai ser para aula grátis no dia 14, nesse sábado, agora nesse final de semana. Se você estiver interessada, me manda uma mensagem no privado que eu reservo a data para você, tá bom? Eu quero ao vivo também aqui em... Ah, meu Deus, a Júlia é lá de Curitiba! Vou tentar, gente, vou tentar mandar muitos flashes ao vivo para vocês. Fala, gente, ao vivo, nesse momento, Melissa Fioravante. Ok? Gente, mais perguntinha, mais informação, mais alguma coisa. Adorei que hoje teve muita gente nova aqui junto comigo. Muito bacana isso. Olha só, já estão faltando 2 minutinhos para as 8. Tá na hora da gente encerrar. Quem é de Curitiba? Eu fico aqui querendo desligar, mas aí vocês mandam mensagem, eu não consigo mandar. Júlia, Luciane também é de Curitiba. Hoje o povo do Sul tá aqui comigo, hein? Hoje o povo do Sul marcou presença aqui comigo. Queridos, quem tá aqui assistindo com a gente, não tem como agradecer vocês separarem uma hora do domingo de vocês para estar assistindo. Se durante essa hora você perder alguma coisa, não se preocupe, vai lá no replay, assista, volta para assistir ao vivo para Manaus. Gente, que delícia! Manaus aqui comigo também. Oi, Michael, seja muito bem-vindo. Tem um ex-aluno meu que eu ainda não mandei beijo para ele. Deixa eu voltar aqui que eu ainda não voltei, que eu não mandei beijo para ele, que ele vem assistir.
Já é o segundo. Oi, Paulo, beijo grande, querido. Ainda não tinha dado beijo pra ele. Tem que dar beijo pra todo mundo. BH aqui, Jacareí, São Paulo. Galera, tá em peso. Eu espero que terça-feira vocês vão estar comigo pra falar, sabe o que? Gente, deu babado nesse último webinário. A gente vai falar sobre transtorno de personalidade antissocial, vulgo os psicopatas. Vamos falar dos psicopatas, ok? Espero todos vocês. Um grande beijo. Aproveita, vai lá rapidinho na minha página, @psimelissafioravante. Não esquece de avaliar a página. Quanto mais vocês avaliam, quanto mais like vocês dão, quanto mais vocês compartilham, mais a página ganha engajamento e mais eu consigo publicar para vocês, ok? Até terça!